Oi, profs! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou trazendo uma dica mara. O que é que vocês acham de deixar os vídeos do YouTube mais interativos? As videoaulas, sejam as nossas, né, dos nossos canais, ou as que já estão disponíveis na própria plataforma. Tipo, adicionar quizzes, questionários, né? De modo que o aluno, ao assistir ao vídeo, já vá respondendo as perguntas, as questões, de forma interativa e simultânea. Não é interessante? Então, fica aqui comigo, que hoje eu vou mostrar para vocês como faz isso no site Edpuzzle. Bom, apresento para vocês o site Edpuzzle. É nesse site, não é, que há a possibilidade de fazer edições, de colocar quiz, né, questionários nos vídeos do YouTube, né? Nos vídeos lá disponibilizados pelaquela plataforma. Esse site é um site que não é um site nacional, né? Ele é um site aqui internacional, vejo que ele está em inglês. Mas eu já falei daquela opção e volto a repetir a opção de traduzir, né, para o português. Clica com o botão direito do mouse e vem aqui embaixo traduzir para o português. Pronto, traduziu para o português. A pessoa que não tem conta vai aqui inscrever-se. Como a maioria dos sites atualmente, ele dá a possibilidade de fazer o cadastro pela própria conta Google, né? Pelo Gmail. A pessoa escolhe aqui, né? Seleciona o seu perfil, professor ou estudante, no caso aqui professor. E quando seleciona, vai pedir alguns dados, né? Alguns dados pessoais, como nome, endereço de e-mail, nome da escola, o nível, né, em que a pessoa ensina, tudo isso vai ser pedido. Eu já tenho uma conta, eu vou clicar aqui em fazer login no Google. Vou escolher aqui o meu e-mail, né? Pronto. A minha conta Google e já vou entrar diretamente lá na área de trabalho do site do Edpuzzle. Quem não tem, vai primeiro fazer todo aquele cadastro. Pronto. Então vamos ver aqui as ferramentas existentes aqui na área de trabalho. Nós temos aqui do lado esquerdo, nessa barra lateral esquerda, alguns itens, né? Casa, no caso aqui, casa, pessoal, é home, né? Porque o Google Tradutor ele traduz literalmente. Então aqui é o home, é a página inicial do site, no qual tem aqui alguns vídeos produzidos, né? Pelos professores, por professores de todo o mundo. O Edpuzzle é um site utilizado por professores do mundo todo. Tem essa opção currículo, né? Que no caso aqui, quando clicar, vai ter as atividades selecionadas separadas por nível, né? Primário, fundamental, colegial, que no caso é o ensino médio. Tem aqui a escola, né? Pela qual eu fiz o cadastro. Meu conteúdo, que no caso não tem nada ainda. E aqui embaixo, canais populares, são canais, né? Nos quais nós podemos pegar, selecionar, trazer para cá vídeos, né? Como esse site é um site para edição de vídeo, né? Para produção, edição, formatação de vídeo. Então ele dá aqui algumas sugestões. No próprio Edpuzzle, né? Quando você clica, você vai ver vídeos feitos aqui no próprio Edpuzzle, porque também você pode produzir vídeos aqui. YouTube, né? São vídeos que os professores fizeram a partir de vídeos do YouTube. E outros sites educacionais, como o Khan Academy, o site National Geographic, que está aqui traduzido, né, como Geografia Nacional, e outros aqui mais, tá? Desse lado aqui, do lado direito, superior direito, tem a opção conteúdo. Quando clica em conteúdo, vão abrir os vídeos, né? Quando você clica em conteúdo, vão aparecer todos os vídeos que já foram produzidos aqui no site. O bloco de nota, livro de notas também não tem nenhum. Se o professor quiser fazer alguma anotação, né? Para a turma, porque aqui você pode criar suas turmas. E aqui minhas aulas seria minhas classes, que pode ser criado aqui, adicionar nova classe, adicionar o e-mail dos alunos, criar uma turma aqui para os seus alunos, ou usar a turma do Google Classroom, para quem já utiliza o Google Classroom, né? Clica aqui e vai importar para cá as turmas que você tem no Google Classroom. Hoje nós vamos, na realidade, fazer a nossa atividade a qual eu me propus, que é mostrar como colocar um quiz em vídeos de YouTube. Então, cliquei aqui em conteúdo, vou aqui em YouTube, né? Vou clicar em YouTube. Tem esses vídeos aqui já produzidos, se eu quiser utilizar um deles, eu utilizo. Ou eu vou aqui na barra de pesquisa e coloco o link, a URL de um vídeo que eu já tenha selecionado no próprio canal do YouTube. Como nós estamos aí às vésperas do Dia da Consciência Negra, eu escolhi aqui esse vídeo, o que é racismo estrutural. Vou clicar aqui na barra de endereço do navegador, vou dar Ctrl C para copiar, vou voltar lá no Edpuzzle e vou dar aqui Ctrl V para o vídeo já vir para cá. O vídeo já vai abrir aqui, tá? Ele já está aberto aqui no próprio site. Pronto, é um vídeo que fala sobre escravidão, né, sobre a situação da escravidão no Brasil, do que isso gerou, aí vai falar do racismo estrutural. Pronto, então o professor ele selecionou o vídeo dele e ele vai decidir o que vai fazer com ele, né? Se vai cortar,
que significa cortar? Você não quer utilizar o vídeo todo, por exemplo, é um vídeo muito longo, você quer um vídeo mais curto para o seu aluno. Você pode cortar. Você seleciona aqui, né, segurando nessa barrinha branca, ó, que tem dos dois lados, e seleciona para, por exemplo, usar só um trecho do vídeo, tá? Quer desfazer, vem aqui, desfaz. Pronto, já vai desfazer. Tem a opção locução, que para vídeo do YouTube está desabilitada. Aparece aqui essa mensagem dizendo que não está habilitada essa função para YouTube, que você pode usar essa função no vídeo próprio seu, né, de sua própria autoria. E a opção de questões, que é aquela que você vai inserir o seu quiz, o seu questionário. Então, vamos lá para mãos à obra. Então, nós vamos inserir um questionário. Vamos voltar aqui para o vídeo, para o início do vídeo, e vamos deixá-lo rodar. Você vai deixar rodar até o momento em que você quer inserir a primeira questão. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Pronto, né? Ela já falou aqui de abolição da escravidão e quando isso aconteceu. Então, eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Quero fazer uma questão de múltipla escolha. Clico aqui na múltipla escolha, pronto. Aqui na primeira caixa, né, de texto, você vai fazer a pergunta. Em que ano a abolição da escravidão? Pronto. Nas caixas seguintes, você vai colocar a primeira alternativa correta. Aqui, ó, tá clicado com o Vzinho, tá vendo? Você pode escolher se vai ser a primeira, vai ser a correta, se vai ser a correta. Vou deixar como tá aqui clicado. Vou colocar a primeira, aqui nesse caso, a correta. 1888. Aqui eu vou colocar uma incorreta. 1800. Clico aqui para acrescentar mais respostas. 1880. Pronto. E eu vou acrescentando de acordo com a quantidade de alternativas que eu achar que é necessário, né? Eu vou deixar só 3. Coloquei as alternativas. Vou em salvar. Mesmo livre. Pronto, salvei. Aí eu quero continuar, né? Continuar o vídeo para colocar mais perguntas. Vou aqui em continuar. Mesmo livres, 1,5 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. Pronto, posso fazer aqui outra pergunta, né? Depois dessa explicação aí. Como nasce o racismo estrutural no Brasil? Por exemplo, vou fazer uma pergunta aberta. Como nasce, como surge, né? Pronto. Fiz a pergunta, salvei. E vou continuar. Clique em continuar. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes. Pronto, aqui eu já posso fazer outra pergunta, né? O que é o racismo segundo o vídeo? De acordo com o vídeo, o que é o racismo e como ele se manifesta. Pronto, já fiz a terceira pergunta, vou aqui. Pronto, salvei. Vou deixar apenas essas 3 perguntas, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Aqui embaixo você pode ir adicionando, né? Outras perguntas, múltipla escolha ou aberta, colocar nota, né? Nota, você pode colocar uma explicação, né? Para reforçar alguma coisa que você acha que não ficou clara no vídeo, você pode clicar e adicionar nota, ok. Quando você terminar, você vai aqui e clica em terminar. Pronto. Aqui o meu vídeo já está concluído, né? Terminado. Então, aqui do lado direito, vamos observar o que é que tem do lado direito. Tem a contagem, né, de quantas perguntas aparecem. Né? Nos primeiros 6 segundos aparece uma de múltipla escolha, 20 segundos uma em aberto, outra em 29, outra aberto. Pronto. Então, nós temos aqui. Olha aqui embaixo, você vai escolher a visibilidade do seu vídeo, se público ou privado, né? Já público. Excluir, se por acaso você desistir dele. Duplicar, editar. Vamos supor que você tenha esquecido alguma coisa. Eu esqueci de mudar o título, né? Eu não queria esse título, eu queria colocar outro título mais adequado aos alunos. Clique em editar, vai aqui, ó, no lapisinho, né? E edita, né? Quando você vai fazer o vídeo, no início já tem essa opção aqui, mas aí estou voltando para mostrar que se esquecer, você pode fazer isso. Terminei. Agora, como é que eu vou fazer para compartilhar isso com o meu aluno, né? Compartilhar esse vídeo com o meu aluno. Antes de dizer isso, eu quero dizer o seguinte, pessoal, tem pessoas que estão assistindo aos vídeos e não estão lembrando de clicar aí no like ou no dislike, né, de acordo com o que vocês acharem. Então, aproveita agora, dá uma pausa e vai lá e
clica aí no like ou no dislike. Voltando aqui, né, nós estávamos falando de como compartilhar isso com o aluno. Há duas maneiras. Você compartilha com os alunos que estão aqui no site, né, que você adicionou a uma classe, ou uma classe criada aqui, ou ao Google Classroom, ou você também pode compartilhar o link, né, que aí fica mais acessível para os alunos que não estão aqui em nenhuma classe. Os alunos, por exemplo, que recebem aulas pelo WhatsApp, né, que é a realidade de muitos dos nossos alunos. Então, vamos ver como é que faz aqui. Você vai clicar em atribuir. Pronto, clicou em atribuir. Importante lembrar, deixar esse botãozinho ativado, evitar pular. O que significa isso? Que o aluno não vai pular, ele só vai passar para a próxima pergunta quando ele responder a primeira, né? Para que ele não saia pulando o vídeo todo. Mas essa função, evite pular, ela vai servir no caso de atribuir para uma classe, né? São aqueles alunos que já estão inseridos numa classe, ou aqui no site, ou no Classroom, tá? Aqui você pode colocar o dia, né, do início da atividade, quando ela inicia e quando ela termina, pode colocar. E aqui você vai atribuir para a classe, como já está aqui, né, adicionar classe, olha, ou links públicos. Ou para você compartilhar o link, você vai aqui em links públicos. Tem como o professor saber o resultado, né, como o aluno se saiu? Tem, se ele tiver aqui numa classe, se ele tiver adicionado aqui numa classe. Se for através de link públicos, você não vai ter como fazer a avaliação, digamos assim, não é? Mas você pode mandar para o aluno e o aluno ele vai ele vai responder, ele vai participar ali do quiz. Para não ficar apenas aquele vídeo, o aluno só assistindo ao vídeo sem ter nenhuma interação com ele, né? E aí é uma forma de você também fazer com que o aluno preste atenção no vídeo, né? Para que ele possa responder. E o aluno tem acesso à autocorreção, que a própria atividade faz. Se ele errar, ele vai saber que errou. Se ele acertar, ele vai saber que acertou, né? Então, vamos lá. Então, clica aqui, né, no link de cópia, que é para copiar o link. Essa parte de baixo, código embutido, é no caso da pessoa ter um site, um blog, que ele colocar esse link lá no site, vai ficar lá, né, a atividade vai ficar lá postada no site, no blog. Mas no nosso caso aqui, que é para compartilhar com os alunos no WhatsApp, que tem sido a forma mais acessível para a maioria dos alunos, é clicar aqui em link de cópia. Eu vou abrir uma página em outro navegador no qual eu não esteja logado com a conta Google, para a gente ver como é que o aluno vai acessar essa atividade. Então, eu vou clicar aqui no Edge, vou colar o link que eu acabei de copiar e vamos lá, vamos ver. Aqui abriu o vídeo, né? Abriu a atividade, tem uma mensagem dizendo que as respostas não serão salvas, pelo motivo pelo qual eu já expliquei anteriormente. Vamos lá, vamos rodar o vídeo. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Mas mesmo... Pronto, observe que o vídeo para, dá uma pausa para que o aluno possa, né, responder. Se por acaso o aluno foi pego desprevenido e não prestou muita atenção, ele pode voltar, né, aqui no Rewatch. Pronto. Então, ele vai clicar aqui e o próprio programa, que a própria atividade vai dizer se está certa ou se está errada. Né? Se estiver errada, vai mostrar qual é a correta. Então, o aluno ele já vai fazendo, né, uma autoavaliação. Ele vai ver se ele errou, se ele acertou. Aqui nesse caso, que é o link público, ele pode pular, se ele quiser aqui já para a próxima sem responder essa, né? Mas vamos aqui, ele respondeu e vai aqui em submeter. Ó, viu? Apareceu, ó, verde, que ele acertou. Se ele tivesse errado, ia aparecer uma informação em vermelho e ia mostrar a correta. Pronto, aqui ele já pode continuar. Pronto, já vem para cá. E como surge o racismo estrutural no Brasil? Aí o aluno vai, aqui é a resposta aberta, escrever o que ele compreendeu. Como é uma resposta subjetiva, ele pode voltar quantas vezes ele quiser. Livres. Ele pode voltar quantas vezes ele quiser para ouvir melhor, para prestar atenção melhor e responder, não é? Deixa eu terminar aqui. Pronto. Vem para cá, ó. Ele pode colocar a resposta aqui e ir para o próximo. E essa opção aqui é para ele compartilhar. Ele pode compartilhar com outras pessoas essa atividade. Então, pessoal, essa foi a sugestão de hoje. Eu achei bem interessante, né? Essa interatividade que pode haver com os vídeos, né? Vídeos que estão disponíveis no YouTube. E eu espero que tenha contribuído para vocês, que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe comentário. Fale aí se vocês estão gostando dos vídeos, se vocês tiverem sugestões, dúvidas, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, beijos.